Muito bem, estamos hoje aqui no nosso canal para deixar uma reflexão para vocês e hoje o nosso tema é tempo de Deus. Vamos falar sobre o tempo de Deus, os desafios, dessa questão relacionada ao tempo de Deus. Primeiramente, quero dizer que essa expressão ela não é bíblica, ok? Não está literalmente na Bíblia essa frase tempo de Deus. Porém, é um conceito que está claro em toda a Bíblia. Quando a gente pega textos, por exemplo, como Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, a gente lê, por exemplo, logo no versículo 1 o seguinte, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do sol. E ali vai vir uma lista de vários tempos, de vários momentos que nós estamos sujeitos a vivenciar na vida. Mas a pergunta que a gente faria é, qual desses tempos é o tempo de Deus? A gente poderia fazer essa pergunta. Inclusive, há quem diga que o tempo de Deus é hoje, que o tempo de Deus é agora, que o tempo de Deus é esse momento que nós estamos vivendo. Porém, a grande verdade também é que muitas pessoas não se encaixam no tempo que elas estão vivendo hoje. Então, se hoje é o tempo de Deus para a vida dela, por que ela não se sente parte desse tempo que ela está vivendo, desse tempo que ela está experimentando na vida dela? Porém, como base aqui para a nossa reflexão, eu quero usar um texto muito conhecido também, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 7, que diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Esse texto eu gosto muito dele, é uma passagem muito específica, que com certeza fala o coração de todos nós de alguma maneira nos vemos aí desafiados por essa questão do tempo de Deus. E quando a gente fala de tempo, a gente fala de dois verbetes gregos, que são cronos e kairos. Quando eu falo de cronos, eu estou falando do tempo cronológico, contado no relógio, contado aí pelas horas, contado pelos dias, pelas semanas, pelos meses e pelos anos, que a gente vai passando pela vida. Então o tempo cronos é o tempo que o homem conta, que a gente vê passar. Porém o tempo de Deus seria o kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo específico, que é o momento certo, preparado e determinado por Deus. Muitas pessoas vivem apenas pautadas no tempo cronos, olhando ali para o relógio, vendo as horas passando, vendo os dias passando, vendo as semanas passando, e elas entram em aflição, entram em angústia porque elas estão contando o tempo delas apenas pelo cronos e esquecem que há um kairos de Deus, esquecem que há um tempo determinado por Deus para que determinadas coisas aconteçam na sua vida. Então, quando eu falo de tempo de Deus, eu estou falando do momento certo para que certas experiências aconteçam. Quando eu falo de tempo de Deus, eu estou falando de uma oportunidade criada pelo próprio Deus. Quando eu falo de tempo de Deus, eu estou falando de uma ocasião específica, que vai exigir uma resposta, uma maturidade da nossa parte, ok? E a gente vai ver diversos personagens bíblicos que vão viver aí experiências com esse tempo de Deus. Por exemplo, José vai ter experiências com o tempo de Deus, Samuel vai ter experiências com o tempo de Deus, Davi vai ter experiências no tempo de Deus, Daniel vai ter experiências no tempo de Deus, Timóteo, o jovem pastor Timóteo, a quem Paulo vai ali dirigir 2 cartas, 2 epístolas, também vai viver a sua experiência com o tempo de Deus, e todos esses homens vão ser aí honrados por Deus, quando eles estavam vivendo o tempo de Deus. Eles, por exemplo, como José, eles tiveram foco naquilo que Deus sonhava para a vida deles, porque a gente vive esse tempo de Deus quando a gente está focado no sonho que Deus tem para a nossa vida. A gente vive o tempo de Deus quando a gente mantém os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar ao nosso coração, como por exemplo fez Samuel, que quando Deus falava com ele, ele dizia, fala que o teu servo ouve. Por exemplo, Davi vai viver o tempo de Deus porque ele se dispôs a vencer o medo com fé. Ele teve medo. O Golias estava lá gritando aos 4 ventos, desafiando o povo de Israel, mas Davi se apresenta e ele vence o seu próprio medo,
né, e vive o tempo de Deus, vive aquela oportunidade que Deus criou para a sua vida. Assim também Daniel, né, que no tempo de Deus não decepcionou, mas preservou a sua identidade, a sua integridade de servo de Deus. Da mesma forma, Timóteo, né, viveu também ali o tempo de Deus, não desprezando o dom de Deus que havia na sua vida. E a minha pergunta é, será que você está preparado para viver o tempo de Deus? Segundo o texto, né, que a gente escolheu aqui, 1 Pedro 5, 6 a 7, existem alguns caminhos que a gente precisa percorrer para que de fato nós venhamos a viver esse tempo de Deus, né? Aqui diz a palavra, né? 1 Pedro 5, 6 ao 7, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, no tempo dele, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu vejo três coisas aqui nesse texto, nesse trecho, nesse pequeno conjunto de versículos aqui, que dizem respeito a nós e são dicas que a gente precisa, de alguma maneira, seguir para que a gente possa viver o que esse tempo de Deus tem para as nossas vidas. A primeira coisa é: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E se humilhar aí, né, é mostrar uma dependência de Deus, é mostrar uma submissão à vontade de Deus, uma sujeição ao querer de Deus para a sua vida. Então, se você quer viver o tempo de Deus, você precisa estar humilhado debaixo dessa poderosa, dessa potente mão de Deus, ok? Que age nas nossas vidas, que age nas nossas casas, que age nas nossas famílias. Muitas pessoas querem viver o tempo de Deus sendo arrogantes, sendo egoístas, sendo soberbas, sendo vaidosas, quando a orientação é exatamente o contrário, né? Se nós queremos viver o tempo de Deus, precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus, ele dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se formos humildes, Deus nos dará a graça e nos levará a viver esse tempo de Deus que ele tem para as nossas vidas. A segunda dica que eu vejo aqui nesse trecho é o seguinte, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque no percurso até o tempo de Deus se concretizar na nossa vida, certamente haverá muitos desgastes emocionais, né? Inclusive a ansiedade, o estresse e até, para alguns, até a depressão, né? A palavra de Deus diz, uma outra passagem, que a esperança, muitas vezes adiada, enfraquece o coração. A frustração toma conta, né? E a pessoa se desgasta emocionalmente, a ponto até de desanimar, a ponto até de desistir. Nós temos vários exemplos disso acontecendo na vida de pessoas e personagens bíblicos também. Então a pessoa, ela se deixa dominar pela ansiedade porque ela está esperando o tempo de Deus, mas ela vê que está demorando para acontecer, e aí a ansiedade cresce, ela se estressa, fica deprimida e vai saber onde é que isso vai parar. Mas o importante é lançar sobre ele a sua ansiedade, reconhecer que você tem ansiedade, que você fica ansioso, que você fica angustiado. E detalhe, é humano, é natural que você se sinta ansioso muitas das vezes por conta de esperar que algumas coisas aconteçam na tua vida. É normal, todos nós estamos sujeitos a esta ansiedade, não há nenhum erro em sentir essa ansiedade, porém nós precisamos lançar sobre ele, não é? Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade pela oração, pela leitura da palavra, pelo ouvir da sua palavra, como fizeram os personagens bíblicos que eu citei aqui ainda há pouco, né? E por último, tem uma última recomendação aqui para que a gente possa viver esse tempo de Deus, que diz o seguinte: porque ele tem cuidado de vós, ou seja, há um cuidado da parte de Deus pelas nossas vidas. Deus cuida de nós, né? Há um cuidado do Senhor por mim, por você. Nós precisamos crer que há um cuidado de Deus, que há uma segurança da parte do Senhor, que há um zelo da parte de Deus pelas nossas vidas. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando de você. Então prossiga, ok? Ainda que o tempo de Deus, você entende dessa forma, o tempo de Deus para mim ainda não chegou, estou esperando. O momento oportuno, a hora certa para a minha vida ainda não chegou. O momento de viver o que Deus tem para mim não chegou ainda. O kairós de Deus ainda não chegou. O momento certo da parte do Senhor ainda não chegou. A hora certa de Deus para mim ainda não chegou. O momento de eu viver o que eu acredito que Deus tem para a minha vida ainda não chegou. Mas eu quero estar pronto, porque o tempo de Deus, eu creio, vai chegar para mim, ok? Então confia nesse cuidado de Deus, porque o momento certo para que as experiências que você crê que Deus vai fazer na tua vida aconteçam vai chegar. A oportunidade que você tem esperado de Deus
vai chegar, a ocasião, né, que vai te levar a viver o que você tem sonhado da parte de Deus vai chegar. Esteja pronto, esteja preparado, porque a hora certa vai chegar e você viverá esse tempo que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.